Corinthians leva chapéu para time que acabou de subir para a Série A do Campeonato Brasileiro e perde atacante. E mais, Corinthians também pode ter um importante jogador saindo para a Europa. E também tem mais. Fluminense faz proposta por zagueiro destaque da Série B. Tem mais também. Internacional planeja grande mudança no seu futebol a partir de 2026. E para finalizar, não sendo mais importante, Palmeiras está contratando zagueiro que joga no Uruguai. Exatamente isso. Meu nome é Jorge Barcelos e venho trazendo aí as melhores notícias de futebol atualizadas para vocês. Mas antes de eu passar as informações, curte, comenta, compartilha e já se inscreve no canal. Vamos lá, sem enrolação, tá? O Corinthians, ele levou aí um chapéu do Coritiba por Pedro Rocha. Mas o que aconteceu? Não sei se vocês já sabem, não sei se vocês viram o último vídeo que eu trouxe aí para vocês do Pedro Rocha, da situação do Pedro Rocha do Remo. O que aconteceu? O Remo, ele já estava com tudo encaminhado para renovar com o Pedro Rocha. Aí o Corinthians chegou e ofereceu tudo que o Remo ofereceu para o Pedro Rocha. Aí o Pedro Rocha, ele ficou ali em cima do muro. Remo, Corinthians, Remo, Corinthians, Remo, Corinthians. Aí do nada, literalmente do nada, o Coritiba foi lá e cobriu a oferta do Remo e o do Corinthians e acabou fechando com o Pedro Rocha. Ofereceu um salário melhor, ofereceu mais tempo de contrato e também ofereceu um projeto esportivo melhor. Ou seja, o Pedro Rocha, que provavelmente iria ou para o Remo, ou continuar no Remo, ou iria para o Corinthians, acabou que o Corinthians tomou ali aquele famoso chapéu e o Pedro Rocha não foi para o Corinthians, não vai ficar no Remo e está indo agora para o Coritiba. Exatamente, gente. É a primeira vez... Gente, juro, de verdade, eu não lembro de outro cenário como esse em que um atacante prefere ir para um time que acabou de vir para a Série A do que ir para o Corinthians, que, porra, é gigantesco, nem preciso falar da história do Corinthians. Mas comenta aí, torcedor, o que você acha que o Pedro Rocha... O que você acha, né, do Pedro Rocha ter escolhido o Coritiba ao invés do Corinthians? Eu não tenho nem palavras. Mas beleza. Vamos falar aí um pouco mais de Corinthians, tá? O Yuri Alberto pode estar de saída do Corinthians. Caraca, mas o que aconteceu? O Yuri Alberto acabou de renovar com o Corinthians até, sei lá, até 2030. O que aconteceu é o seguinte, gente. O Yuri Alberto, ele não está satisfeito, que algumas vezes ele pega um banquinho ali, ele também não está satisfeito com o ambiente do Corinthians, ele não está satisfeito com o momento que o Corinthians vive ali, o seu drama pessoal, drama pessoal não, né? O seu drama institucional relacionado a valores e também toda essa problemática do Corinthians. Então o Yuri Alberto hoje, ele não descarta sair para um time, mudar de ares. E com isso, a Roma, atualmente, que é o mesmo time do Wesley, ex-Flamengo, já sinalizou que tem interesse na contratação do centroavante do Corinthians. O centroavante do Corinthians hoje, ele é estipulado, o valor dele ali é estipulado em mais ou menos em 20 a 25 milhões de euros. Porém, por conta aí do fair play financeiro lá da Europa, lá da Itália, de cara, a Roma não poderia comprar de uma vez, né, o Yuri Alberto. Então, o que a Roma pode fazer juntamente com o Corinthians para eles fazerem negócio? A Roma, para contratar o Yuri Alberto, eles precisam agora ter uma oferta, né, de empréstimo com obrigação de compra. O que seria isso? O Corinthians emprestaria o Yuri Alberto por 6 meses, uma temporada, e no final desse empréstimo, a Roma ia lá e, pagar o Corinthians 20, 25 milhões de euros. Então, hoje, sim, o Yuri Alberto está na mira da Roma, o Corinthians precisa de dinheiro por conta dessa crise financeira e o Yuri Alberto precisa de espaço. Ele quer jogar mais e ele também quer, provavelmente, aí, disputar a Copa do Mundo. Ele, todo mundo já sabe, o Yuri Alberto é muito bom de bola. Só que no Corinthians hoje, com todo esse problema que o Corinthians está passando, o Corinthians está sendo mais observado por problemas relacionados a dinheiro e etc., todos os problemas que vocês já sabem, do que propriamente por futebol.
É por isso que o Yuri Alberto, ele hoje sim aceita sair do Corinthians para ter uma projeção maior do que tem atualmente, né, atuando na Europa, como todo mundo já sabe. Primeiramente, a seleção brasileira, ela vê os jogadores que estão atuando na Europa para depois ver os jogadores que estão no Brasil, então seria um passo importante do Yuri Alberto para possivelmente jogar a Copa do Mundo do que permanecer no Corinthians com essa confusão toda que tá. Vamos lá, falando agora um pouquinho de Fluminense. O Fluminense fez a proposta pelo zagueiro Jaci, tá? Jaci, zagueiro do Coritiba, que jogou muito, mas jogou muita bola em 2025. Ele foi aí um dos destaques do Coritiba na Série B. Zagueiro alto, zagueiro forte, zagueiro rápido. Só que tem um porém. O Fluminense fez a proposta pelo Jaci. Porém, o Santos também fez, o Bahia também fez, o Grêmio também fez. Muitos clubes do Brasil estão fazendo a proposta pelo Jaci. Então, não é fácil, tá? No final das contas, só vai levar o zagueiro quem apresentar o projeto, um projeto melhor, um projeto que pague mais, um projeto com mais anos de contrato, um projeto que vai brigar por títulos. Então, todo mundo quer o zagueiro Jaci. Porém, agora, de forma oficial, o Fluminense já foi lá e fez a oferta. Eu gosto muito do zagueiro, eu acompanhei o Coritiba durante toda a Série B, então eu confirmo, é um bom zagueiro. Lógico, não está no patamar dos melhores zagueiros do Brasil, porque ele ainda está escalando a carreira, mas tem potencial sim para ser um dos melhores do Brasil. Basta ser ali lapidado, tá? E também seria até uma boa para o Jaci, porque o Fluminense está encaixadinho ali, então ele só viria para somar ao Fluminense. O que é um caso diferente do Santos, que está passando por problemas, o que é um caso também diferente ali do Grêmio, que também está passando por problemas. Então, hoje, na minha visão, o Jaci se encaixaria muito melhor no Fluminense do que entre esses outros times, beleza? Mudando um pouquinho, falando agora sobre o Internacional. O Internacional vai fazer mudanças gigantescas no seu departamento de futebol de 2026. Mas o que está acontecendo? O Internacional, como todo mundo já sabe, ele está brigando para não cair. Hoje é a última rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Se o Internacional ficar, como ele está devendo muito dinheiro, ele está cheio de dívida, ele vai vender muita gente. Ele vai vender o Thiago Maia, vai vender o Bernabé, vai vender Vitão, vai vender todos os jogadores hoje que são destaques do clube para poder enxugar a folha salarial e fazer essa remontagem. É por isso que o Internacional ele está fazendo tudo o que está fazendo. Porque a partir de 2026, ele quer enxugar a folha e quer justamente ter mais controle sobre suas finanças, tá? Agora falando um pouquinho aí de Palmeiras, só para poder finalizar, tá? O Palmeiras ele está contratando o zagueiro do Nacional do Uruguai, William Milan, por 8 milhões de dólares, tá? É um bom zagueiro, é forte, é rápido, é xerife. Mas qual o problema dessa contratação, tá? O Nacional do Uruguai, quando contratou o William Milan, o Nacional contratou o William Milan por 500 mil dólares. Hoje, o William Milan, ele está ali valendo no mercado pelas tradicionais sites aí que são profissionais, né, em falar os valores do que cada jogador ele vale. Hoje esse site, e o site é o Transfermarkt que eu vi, está avaliando o William Milan em 1,7 milhões de dólares. Então vocês já descobriram o problema. O Palmeiras está pagando 8 milhões de dólares em um jogador que vale no máximo 1,7. Tenho que ser muito sincero para vocês. Eu não sei se dentro desses 8 milhões tem comissão de empresário. Não sei, gente. A informação é essa. O Palmeiras está contratando ele por 8 milhões de dólares, tá? A ver as cenas dos próximos capítulos e também ter mais detalhes aí. Assim que eu tiver mais detalhes, eu trago para vocês. Se vocês assistiram até aqui, curte, comenta, compartilha e, principalmente, se inscreve no meu canal, porque todos os dias eu trago notícias de futebol aqui 100% atualizados, tá bom? Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!